Oi, pessoal, eu sou o Gabriel e junto com o Thiago a gente vai fazer a apresentação de operações unitárias, falando sobre algum processo industrial e as operações envolvidas nele. Então, vamos lá. Bom, a produção de papel ela tem como resíduo a água, e essa água residual ela precisa ser tratada antes dela ser descartada no meio ambiente. E como resíduo do tratamento dessa água, a gente tem uma lama residual que também precisa ter o seu destino. Bom, essa lama, ela tem a concentração de 35% de sólidos e o aterramento dela é um tanto quanto desfavorável a longo prazo, porque gastaria muito dinheiro e não é uma coisa que faz tão bem para o meio ambiente. E é aí que a gente entra no processo que a gente veio mostrar para vocês. Foi desenvolvido por um engenheiro ambiental e esse processo ele é feito para concentrar a lama de 35% para 75%, porque nessa concentração é possível incinerar ela e nessa incineração a gente consegue gerar energia que é completamente mais favorável para a empresa e depois que ela é incinerada, os gases que são emitidos para o meio ambiente não são poluentes, então é um processo sustentável. Então vamos lá. Esse aqui é o fluxograma do processo. Eu vou falar bem por cima, porque depois a gente vai explicar certinho quais são as operações envolvidas. E nesse processo, a lama ela vai entrar num secador e só o fato dela estar nesse secador já faz com que a água ela seja evaporada e isso faz com que a lama seja concentrada. Essa parte em si é um processo bem simples, só que é interessante que acontecem mais coisas ao mesmo tempo, porque enquanto a lama entra nesse secador, ele está sendo alimentado com vapor quente para poder evaporar essa água e depois de concentrada, ela é mandada para o incinerador. Dentro desse incinerador, só a lama não é o suficiente para poder queimar. Então, ele é alimentado com gás natural e ar pré-aquecido. Incinerada a lama, o gás quente ele é eliminado pela chaminé e, como eu havia dito, não são vapores que fazem mal para o meio ambiente. Então, vamos às operações unitárias envolvidas. A lama, tanto nesse processo de entrar no secador quanto nessa parte de ir para o incinerador, ela entra em regime de batelada, porque precisa estar toda a lama aqui para poder evaporar a água, ficar na concentração necessária e depois evaporar parte a parte. Já o vapor, ele vai entrar aqui de forma contínua, porque ele precisa estar frequentemente alimentando esse secador para conseguir chegar no objetivo de vaporizar toda a água ali, necessária no caso. E esse processo ele é majoritariamente em regime transiente, porque aqui a gente vê que a água ela entra numa concentração, a água não, a lama, perdão. A lama entra numa concentração, sai em outra, e aqui entra a lama numa concentração e ela já não sai, ela sai em forma de gás. Então, o regime desse processo é majoritariamente transiente. Agora o Thiago vai explicar as demais operações envolvidas. Em geral, a relação das operações unitárias com os processos e equipamentos envolvidos no fluxograma são baseados principalmente em transferência de momento e calor, pelo deslocamento dos fluidos dos processos nas caldeiras, no secador e no incinerador. Então, a lama que entra na etapa A é passada por um secador, onde parte da água é vaporizada para concentrar essa lama. Esse secador é alimentado por uma caldeira a óleo, que ela é esquentada com ar pré-aquecido a 125 graus, que é o demonstrado nessa etapa E do fluxograma. Essas máquinas elas envolvem operações unitárias de troca de calor entre os fluidos no pré-aquecedor de ar, na geração de vapor na caldeira e na vaporização do líquido no secador, que vai concentrar a lama, que é demonstrado da etapa de B a F. Além disso, no secador se envolve transferência de massa na condensação do vapor saturado, que fornece o calor para a vaporização da água. Aí a lama concentrada sai do secador com a consistência de 75% e entra no incinerador. Sendo necessário uma fonte de gás natural, que é demonstrada em G, como fonte suplementar para a combustão completa. E o incinerador também envolve uma operação unitária baseada em troca de calor. E para completar
A gente tem operações unitárias envolvendo quantidade de movimento, que se baseia no bombeamento tanto da água quanto da lama entre os processos envolvidos.